Fala pessoal, fazer uma breve análise então da estrutura da prova quanto aos conteúdos, né? Vou abordar também algumas questões aí em particular. Para o pessoal, eu vejo que tem muita gente agora entrando de férias, né? As férias de inverno, na metade de julho. É um conteúdo bem leve aí, né? Espero estar contribuindo de alguma forma. Bom pessoal, quanto à estrutura da prova, né? Algumas coisas muito parecidas aí com 2014. Por exemplo, né, se tu for somar a matemática básica com a estatística, né, e a estatística eu digo análise de gráficos, média, moda e mediana, tu vai ter aí entre 40% e 50% das questões, né, novamente um pouco menos da metade da prova. Em termos de geometria, né, pessoal, geometria plana e espacial, também tivemos a mesma estatística, aí, uma estatística parecida, né, com relação a 2014. Cada 4 questões, uma é de geometria, né, próximo aí de 25%. O que mais, pessoal? A gente teve também questões aí, 6, 7 questõezinhas de função, né, envolvendo, teve função afim, função quadrática, essas duas aí sempre caindo, né. O caso clássico da função exponencial, né, envolvendo o conceito de meia-vida, né, que também exige aí que tu saiba um pouco de logaritmo, propriedades de logaritmos, né, é bem interessante fazer questões de meia-vida, pode ser que em 2015 caia. Conhecimento de gráfico de função, né. Em outros assuntos, né? Geometria analítica, 3 questões de geometria analítica, 3 questões de análise combinatória. Quanto à probabilidade, né? Diferente de 2014, em 2013 eles se lembraram de probabilidade, né? Caíram 3 questões de probabilidade. Uma delas bem interessante, né? Uma das aplicações aí que o pessoal da engenharia faz quando está naquelas cadeiras de probabilidade, que é o problema, a fabricação do parafuso, né? E aí a porcentagem de parafusos defeituosos e de bom estado, envolvendo, claro, lá na engenharia, né, conceitos mais densos dentro da probabilidade, mas, né, um contexto bem parecido com o que caiu lá que a gente vê nas engenharias, uma versão mais simplificada, né. O que mais? 2 questões de trigonometria, né, envolvendo o uso exclusivo lá da trigonometria. A gente teve aí, novamente, pessoal, segundo ano seguido que eu vejo aí que não tem questão de PA e PG, não tem questão de progressão, né. Pelo menos, né, eu não usei nenhuma equação, no máximo alguma coisa parecida lá da função afim, né, porque a equação da função afim, ela é análoga à equação da progressão aritmética. Mas assim, a rigor, né, nenhuma equação envolvendo PA e PG, nenhum conceito também relacionado aí, qualquer coisa envolvendo séries e sequências, né, nenhum conceito, nada intuitivo envolvendo essa área. Então talvez 2015 caia, né? Finalmente. Mas é um conteúdo, de qualquer forma, um conteúdo importante na matemática que tem que estudar, né? Bom, pessoal, quanto às questões, né, numa análise mais aí, a gente teve, bom, as questões do Enem elas são divididas em fáceis, médias e difíceis, né? Tem algumas questões aqui, pessoal, que para fáceis elas não servem, né? Tu imagina o pessoal fazendo lá e se perdendo, né? Ou pulando a questão, ou voltando para a redação, enfim. A primeira delas é a questão do copo, uma questão realmente ela é bem interessante, não só para quem gosta de geometria, mas principalmente para quem vem estudando geometria, né? Porque ela pega, não adianta tu decorar fórmula, não adianta tu decorar qualquer a área de polígonos regulares, de sólidos, enfim, né? Ela envolve estritamente um conhecimento geométrico da questão. No caso do copo, é um problema que tu tem uma bandeja lá quadrada, né? E tu coloca 4 copos nessa bandeja. O que acontece? Quando tu desenha a planificação vista de cima, uma hora tu vai ter que desenhar, né? A planificação vista de cima, tu vai ter o quadrado, né, e dentro desses quadrados tem 4 circunferências. Uma das dificuldades dessa questão é justamente tu saber aonde é que essas circunferências, né, elas estão se tangenciando. O que acontece nesse caso, né? Se essas circunferências forem a base do copo, essas circunferências elas vão tangenciar lados do quadrado, lados adjacentes, né, mas elas não vão se tangenciar. Por que não, né, pessoal? A base não é a parte mais larga do copo, digamos assim, né? A parte mais larga do copo é mais para cima, onde tu serve o líquido. Então se tu for encostar 2 copos, assim, aproximar 2 copos, como é que eu vou dizer, arrastando eles numa mesa, né? Tu vai ter que primeiro as partes mais largas que vão se encontrar, né? Então as bases elas não vão
Nesse caso, as bases não vão se encontrar. Então os círculos eles não vão se tangenciar. Vão estar tangenciando apenas aí as extremidades da bandeja, né? É uma questão difícil, né? Mas os bastidores da questão é o seguinte, né? O que ele está realmente perguntando ali é quantas vezes o segmento BD cabe no segmento L, né? Ponto. Mais uma questão interessante, pessoal, é uma questão que vem logo depois dessa, é a questão de envolvendo semelhança de triângulo. Uma questão muito interessante para quem está estudando semelhança de triângulo, né, e quer testar suas habilidades. Ela também não é uma questão fácil, envolve também, inclusive, um conhecimento de sistema de equações. Tu pode resolver essa questão com um sistema de equações. Tu vai achar duas relações lá, né, com as semelhanças. E aí tu vai ter duas equações, duas variáveis. Então tu vai cair lá num sistema de equações. Questão bem interessante, né, para tu também encontrar as razões entre lados do triângulo, entre os lados dos triângulos semelhantes, né? Onde é que estão as semelhanças ali? Lembrando que a razão de semelhança é só uma, né, para cada par de triângulos. Bom, outra questão complicada também foi a questão de análise combinatória. Pessoal, é uma questão que tu tem um colar que tu tem lá no formato de losango, né? E cada vértice desse losango, ele é um espaço que tu tem para tu colocar alguma pedra, uma pedra preciosa, né? E aí tu tem pedras preciosas aí, brasileiras, que ele chama, de cores azul, verde e vermelha. E ele pergunta qual que é o total de possibilidades, né, que tu tem aí para tu montar um colar. E aí tu tem algumas restrições. Por exemplo, tu não pode ter dois lados com pedras de mesma cor, né? Como é que eu vou dizer? Não pode ter pedras de mesma cor assim, em vértices consecutivos, né? E aí, dentre essas restrições, tu tem que encontrar o total de possibilidades. É uma questão interessante porque ela não é ela envolve realmente aí um raciocínio. Tu tem que pensar bem, não é aquela questão que tu sabe de cara, né? Mas ao mesmo tempo que que não é uma questão fácil, tu tá aplicando no fundo conceitos bem básicos, né? Inclusive tu pode ir contando ali, fazendo um trabalho braçal, contar um caso, sabe, um por um, né? Mas o mais interessante é, claro, tu dividir em casos, aí tu aplica o princípio multiplicativo em cada caso, e aí no final tu aplica o princípio aditivo. Quando tu vai somar os casos, tu vai ter que somar os quatro ou três casos, dependendo como tu fizer a questão, né? Que tem vários caminhos para tu resolver essa questão. E aí, bom, essas são algumas questões aí que não são fáceis na minha visão, mas tem umas que são barbadas, né, pessoal? Tem uns presentes aqui que o Enem deu aos alunos, né, aos candidatos. Algumas questões que eu achei interessante, que são de nível fácil. A primeira é a localização de pontos no plano cartesiano, né? Questão 145 da prova rosa, que tem no link aqui embaixo. Pessoal, tu não tem a rigor tu não tem um plano cartesiano, né? E a rigor também tu não tem pontos. Só que o pensamento é análogo, né? Bastidores da questão, o que ele está perguntando? Qual que é o ponto que tem coordenada y negativa, né, com o maior x? No fundo é isso que ele está perguntando. E aí tu tem que só localizar esse ponto, né? Uma criança pode fazer isso, né? Se tu for pensar que o plano cartesiano pode ser abordado lá na quarta série. Então, uma questão muito elementar para testar aí, para ver se não tem nenhum perdido aí, né? Outra questão fácil é a questão envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. É uma questão que tem como figura lá uma torre, né? Que é tipo uma torre torta, não é a torre de Pisa, é uma torre que tem lá em Madrid, que ele coloca lá. E essa torre ela é um prisma que as bases elas não estão bem uma em cima da outra, né? Então é um prisma em que as arestas laterais elas não são perpendiculares à base. Ele chama, é um prisma oblíquo de base quadrada, né? É um prisma não reto. Mas o que tu vai no final o que tu acha no problema é um triângulo retângulo, né? Aí um desses ângulos desse triângulo é 15 graus e ele pede o cateto oposto a esse ângulo, sendo que ele dá o cateto adjacente, né? E aí a tangente de 15 a tangente é o cateto oposto sobre a adjacente, tangente de um ângulo, né? Aí é só tu resolver, pessoal. Tu tem dois valores, né? Porque ele dá a tangente de 15, é aí que tá. A questão é muito simples. Ele diz o que tu tem que usar. Tu tem que usar a tangente aqui, né? E considere essa tangente, a tangente de 15 igual a 0,26, é aí que ele fala. Então, por favor, acerte essa questão, pelo menos essa, né?
uma questão fácil. Outra questão que é interessante também, essa aqui ganhou o prêmio Awards, né, questão mais fácil do Enem, porque essa daqui ela envolve só uma razão, tem que achar só uma razão. Aqui é a questão das cadeirinhas do cinema, né? Tu tem aqui o setor 3 lá do cinema. Ele quer saber a razão das cadeiras que estão reservadas no cinema, que são as cadeiras pintadas de preto, com relação ao total de cadeiras, né? Então tu conta as cadeiras reservadas, conta o total de cadeiras, né? E aí a razão é o total de cadeiras reservadas dividido pelo total de cadeiras. E inclusive não precisa nem simplificar, a questão já está, a resposta já está desenhadinha ali para ti, né? Marcar, então, uma questão, outro presente do Enem, né? Mas, bom, no mais era isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um like, te inscreve no canal. Era isso, beleza?